Na mesma linha que a Rosângela está falando, a importância da FATEC, quando veio o Instituto Federal de São Paulo, Escola Técnica Federal, nós éramos vereadores aqui nessa casa, e eu me recordo bem que eu falei até uma seguinte expressão, que a Avaré ia se tornar um polo educacional regional com a vinda do Instituto Federal, com a provável vinda da FATEC, que agora está se concretizando, com as faculdades particulares, várias delas com uma quantidade de alunos enorme. Então, a Avaré já está se consolidando, e principalmente com cursos que têm período integral, por exemplo, como veterinária, odontologia e outros, né? Quer dizer, os alunos passam a residir e viver a vida da cidade, não apenas vêm de ônibus de cidades próximas, mas passam a alugar, passam a viver na cidade, a consumir na cidade. Então, isso, além do aspecto educacional, logicamente, pedagógico, que é fundamental. E até nessa linha da educação, hoje eu até veiculei na Cidadania o café com a presidente Dilma, como sempre faço às segundas-feiras. E ela falou exatamente da educação. Eu achei muito interessante uma frase que ela disse, que hoje começaram, melhor dizendo, as inscrições para o Enem. Até meio-dia já tinha mais de 100 mil inscritos, começou hoje, veja só. E ela fez uma observação da importância do Enem e do acesso à educação, que jamais se viu essa verdadeira revolução no Brasil educacional. O Enem possibilita o ingresso nos institutos federais, nas universidades federais, possibilita o acesso ao FIES, que é a educação, é o financiamento da educação, possibilita o acesso ao ProUni, tudo através do Enem, possibilita o acesso ao Pronatec, mais de 6 milhões de estudantes com acesso ao Pronatec. Aqui no Instituto Federal temos aí vários cursos de nível médio, técnicos. E, por último, o Enem também possibilita o acesso ao programa Ciências Sem Fronteiras, que é o envio de cérebros brasileiros, estudantes, para o exterior, para trazer o que aprendem lá aqui para nós. Então, veja bem o que está acontecendo em termos do Brasil. E a Avaré não está fora desse contexto com a vinda da FATEC, que é estadual, naturalmente, mas não importa a origem, se é estadual, se é federal, né? E com o próprio Instituto Federal, aqui em Avaré, que está ampliando dia a dia os seus cursos, e em breve vai se tornar também, já está se tornando, um nível superior. Então, veja quanta coisa está acontecendo de bom em termos educacionais aqui em nossa cidade. Então, eu acho que a maré está favorável do ponto de vista da educação, a Avaré está se consolidando como um polo educacional regional de importância, e vem, com a FATEC, sem dúvida, sacramentar essa consolidação. Então, a gente fica muito contente, sejamos situação, sejamos oposição, sejamos pessoas que estão no muro, não importa, todos nós ficamos contentes, porque não importa, como eu disse, se veio através do Geraldo Alckmin, se veio através da presidenta Dilma, importante que essas coisas estão acontecendo aqui ao nosso lado. E a gente só tem que realmente fazer essa colocação, porque a educação é fundamental. Honestamente, não tem outro jeito de você ascender socialmente. Não tem outro jeito. Eu sempre cito casos de pacientinhos meus do posto de saúde que estão fazendo ProUni, que estão se formando médico em escola particular. Eu sempre já citei esse caso em vários lugares. Eu próprio sou um exemplo de que, pela educação, a gente pode ascender. Minha mãe consertava, eu digo isso no dia posterior ao Dia das Mães, com muito orgulho. Minha mãe consertava guarda-chuva para eu poder fazer faculdade, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Eu digo isso com muita alegria, porque se eu não tivesse feito medicina, poderia também estar numa situação satisfatória, mas a medicina me completa e, socialmente, até em termos de vida, você consegue ascender socialmente. Então, não tinha ProUni na minha época, agora tem, graças ao governo Lula, é o governo Dilma. Isso é uma conquista que oposição nenhuma, nas próximas eleições, vai poder dizer de maneira contrária, porque foi uma iniciativa. Porque se fosse outro governo, que não fosse do PT, não tinha ProUni, não tinha o FIES do jeito que é, não tinha Ciências Sem Fronteiras, não tinha tudo isso que nós estamos vendo no Brasil. E para nós é uma alegria enorme
que isso esteja acontecendo num governo com o qual a gente apoia. E aqui em Avaré temos reflexos favoráveis dessas iniciativas. Todo mundo falou da importância, eu acho que é óbvio, né? Eu acho que também é importante, eu citei sim o governador aqui na minha fala, não haveria por que não citá-lo, né? Eu acho que foi uma conquista importante para a nossa cidade. Eu só queria destacar que o deputado Hamilton Pereira, estadual, fez uma emenda de R$1 milhão para a FATEC, e está no orçamento. O deputado Hamilton Pereira, do PT, Sorocaba, que tem laços aqui com a nossa cidade, esteve recentemente, e anunciou esse R$1 milhão para a FATEC. Então, a gente não pode, foi até a Toninha que nos lembrou disso daí, é importante que a gente faça o registro. Agora, aqui, quando a gente fala na origem desses projetos, né, a gente precisa, porque todo projeto começa por uma decisão política, nobre vereador Denilson. E é importante a gente falar a origem das coisas, para as pessoas saberem de onde começou tudo isso. Onde começou o ProUni, onde começou Ciências Sem Fronteiras, onde começou a expansão fantástica das universidades federais, institutos técnicos federais, como também a FATEC no estado de São Paulo. Então é importante a gente dizer a origem, ninguém está fazendo proselitismo eleitoral aqui de modo algum, mas é importante que quem está acompanhando saibam a origem de tudo isso. Isso não cai do nada, não tem geração espontânea. Em política não tem geração espontânea, tem a decisão e a caneta de uma pessoa que foi, muitas vezes, visionária e viu que é importante fazer aquilo. E é o caso desses fatos aí que eu citei. Nada mais que isso, apenas dar crédito a quem merece crédito e a quem teve a iniciativa que outros não tiveram. Então é importante a gente falar sim, estarei sempre falando aqui em plenário, toda vez que houver necessidade, a origem de certos projetos que são importantes.